Capítulo 10, Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é aquela que tem a ocupação mais recente do país, uma ocupação de maneira mais significativa, é onde está localizada a capital Brasília e também é a região menos populosa. Ela não tem saída para o mar e faz divisa com Bolívia e Paraguai. A característica do relevo são planaltos e chapadas, entre elas Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros, que é o ponto mais alto da região, e ambas são unidades de conservação com o objetivo de estimular tanto pesquisa científica quanto a educação ambiental e também a visitação pública. O clima característico da região está na zona tropical, ou seja, muitos períodos do ano onde é extremamente quente, tem estações muito bem definidas, com a estação chuvosa com a maior umidade durante o verão e também uma estação bem seca durante o inverno, ou seja, com pouca chuva, com pouco volume de chuva. A vegetação da região, ela sofre influência da floresta amazônica, do complexo do Pantanal e também dos campos de vacaria e o cerrado. O cerrado é o maior bioma brasileiro, que tem aí como característica é semelhante à savana africana, a sua vegetação. É uma região geralmente com pouca chuva, uma vegetação um pouco mais baixa e uma vegetação seca, sem muita folhagem. O Pantanal é a maior planície alagável do país, ou seja, quando tem as épocas de chuva, né, costuma formar pequenos lagos na região e também tem ali uma grande quantidade de água, enquanto na estação chuvosa. Quando tem a estação seca, geralmente há muitos incêndios, entre eles criminosos e aqueles que acontecem de maneira mais natural por causa do calor. Ambos têm uma fauna e uma flora muito específica. Como se dá a integração e o povoamento da região Centro-Oeste? É a região menos populosa, então, em todos os 3 estados, incluindo o Distrito Federal, nós vamos ter 16 milhões de habitantes. Essa integração se dará inicialmente a partir dos bandeirantes, porque os bandeirantes eles vão fazer esse processo de descoberta do território, inicialmente para buscar os escravos fugidos, entre eles indígenas e africanos, mas também na busca de metais preciosos, a busca pelo ouro. Porém, quando acaba o ouro, o que eles fazem na região? Porque eles se fixam lá. Qual vai ser a fonte de renda? A partir dali, eles começam a desenvolver atividades agropecuárias. Agro relacionado à agricultura, ou seja, o plantio de alimentos, e a pecuária, ali a domesticação dos animais, para posteriormente utilizá-los para venda ou para o abate. A integração do território do Centro-Oeste se dará a partir do fornecimento desses produtos agropecuários para a região Sudeste. Então, com isso, o que eles fazem? Eles passam a construir estradas, linhas de ferro para transportar esse produto da região Centro-Oeste para a região Sudeste, né? Principalmente ali a região de São Paulo. A partir de 1930, há uma preocupação governamental para que tenha mais pessoas ali na região. Então, começam a criar algumas políticas públicas para incentivo, principalmente nas regiões mais populosas, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, para que essas pessoas migrem para a região Centro-Oeste e façam ali movimentar a economia.
Durante um período não se tem muito destaque, não se tem muita importância, muita relevância, essa marcha para o oeste, mas a partir da construção de Brasília, a partir de 1955, uma vez que tem a oferta de trabalho, as pessoas passam a migrar para essa região para construir Brasília. Ao conseguir o seu salário e posteriormente, depois da construção de Brasília, muitos permanecem no local. É uma população que mais de 80% vive nos centros urbanos, vive nas cidades. É consequência da migração ou dos migrantes de várias regiões, principalmente para a construção de Brasília, mas também pela exploração mineral, uma vez que é uma região que tem um pouco mais de concentração de metais preciosos do que as demais, e também por meio daquelas políticas públicas oferecidas pelo Estado, a criação de colônias rurais. Porque uma vez que era uma região muito agrária, fazia-se essa política para que as pessoas fossem para essa região e ali ao plantar e ao ter a sua criação de animais, acabava movimentando a economia do local. É uma região onde tem uma concentração de 11% de população indígena e boa parte dessa população está no Parque Nacional do Xingu, onde, determinado pela lei, eles têm a possibilidade ali de desenvolver a sua cultura, a sua religiosidade, né, as suas práticas culturais, sem a interferência do que nós chamamos do homem branco. Economicamente falando, é uma região voltada principalmente para a agropecuária e para o agronegócio, entre eles a produção de grãos e o segmento bovino, porque a pecuária ela se dá a partir da domesticação de animais. Então, pode ser qualquer tipo de animal que pode ser domesticado, tá bem? No caso da região centro-oeste, é o segmento bovino, que corresponde aí a 30% de toda a produção nacional. Economicamente, porque se produz muito, tem a influência de muitas políticas governamentais e também tem como característica um solo que precisa ser tratado para ter essa fertilidade para o plantio de alimentos. É uma agricultura muito voltada para o comércio, né, de uma maneira geral, a indústria de alimentos e biocombustíveis e também o turismo ecológico, porque como tem muitos pontos naturais na sua geografia, principalmente ali as chapadas e os parques, é muito comum terem essas políticas de incentivo para as pessoas que gostam de fazer trilhas, caminhadas, que gostam de ter esse turismo mais voltado para a natureza. Caso tenham dúvidas, questionamentos ou indagações, deixem nos comentários e qualquer coisa nós falamos na aula, tá bem? Deus abençoe.